Eu não sei exatamente em que momento a casa começou a parecer tão grande. Quando ele viajava, no início, eu até gostava desse silêncio. Era como uma pausa na rotina, uma chance de respirar, de fazer as coisas no meu tempo. Mas isso mudou, e eu nem percebi quando. Agora, cada canto dessa casa parece mais frio do que deveria. O som dos meus passos ecoa pelos corredores como se não pertencesse a mim. E o pior não é a ausência de barulho, é a sensação de que nada responde de volta. Tem dias em que a casa não parece vazia. Parece que ela está me observando em silêncio. Eu falei isso sozinha uma vez, sem nem perceber. E depois ri, achando exagero. Mas a verdade é que não era exagero. Era exatamente isso. A cozinha continua organizada, a sala continua limpa, tudo no lugar certo. Mas nada disso parece vivo. Eu abro a geladeira sem fome, fecho sem vontade. Ligo a TV só para preencher algo que nem sei nomear. E mesmo assim, o silêncio continua ali, entre um som e outro, como se estivesse esperando eu perceber. E eu percebo. Max, claro, ainda está aqui. Deitado perto do sofá, como se tivesse entendido que hoje eu não tenho muita energia para fingir normalidade. Ele levanta a cabeça de vez em quando, me olhando com aquela calma que só ele tem, como se dissesse que está tudo bem. Mesmo quando claramente não está. Você também sente isso, né? Eu murmuro, sem olhar direto para ele. Ele só bate o rabo devagar no chão. E isso, de algum jeito, me quebra um pouco por dentro. Porque eu começo a me perguntar quando foi que minha vida virou isso. Quando foi que o silêncio deixou de ser descanso e virou companhia. Eu ando até a janela, olhando a rua vazia. As casas dos vizinhos parecem normais demais, como se todo mundo soubesse exatamente o que fazer com o próprio dia. Menos eu. Ethan está longe de novo. Trabalho, reuniões, viagens. Sempre alguma coisa importante o suficiente para me deixar aqui, importante o suficiente para me transformar em alguém que apenas espera. Eu não sinto raiva. Isso é o mais estranho. Eu só sinto distância. Como se estivéssemos vivendo duas vidas que já não se encontram mais no meio do caminho. Respiro fundo e encosto a testa no vidro frio da janela. E pela primeira vez eu admito para mim mesma, em silêncio absoluto, talvez o problema não seja a casa. Talvez seja tudo o que ela não tem mais dentro dela. Eu tentei fazer tudo parecer normal. Porque é isso que a gente faz, não é? Quando algo dentro da gente começa a falhar, a gente organiza o lado de fora como se isso fosse suficiente para consertar o que está quebrado por dentro. Acordo cedo, mesmo sem motivo. Arrumo a cama como ele gosta, lençol esticado, travesseiros alinhados. Depois vou para a cozinha, preparo café para uma pessoa só. E ainda assim coloco 2 xícaras no armário sem pensar muito. É automático. Como se uma parte de mim ainda estivesse esperando ele entrar pela porta a qualquer momento. Mas ele não entra. E o dia continua. Eu limpo a casa mesmo quando ela já está limpa. Passo pano onde não tem sujeira. Organizo coisas que não precisam ser organizadas. Não é sobre limpeza. É sobre ter algo para fazer enquanto o tempo passa devagar demais. O almoço é sempre o momento mais estranho. Sentar à mesa sozinha faz o silêncio ficar mais alto. O som do talher no prato parece grande demais, como se a casa inteira estivesse ouvindo. Eu até deixo a televisão ligada, só para fingir que existe alguém comigo ali. Mas não adianta muito. Porque a ausência dele não está na casa. Está em mim. Depois do almoço, eu me pego pegando o celular sem motivo. Rolando fotos antigas. Fotos nossas. Sorrisos que pareciam mais fáceis naquela época. Viagens curtas, jantares simples, coisas pequenas que hoje parecem distantes demais para serem reais. E então vem aquela sensação estranha. Como se eu estivesse olhando a vida de outra pessoa. Eu percebi que não era a ausência dele que doía. Era o silêncio entre nós dois. Essa frase começa a voltar na minha cabeça o tempo todo. Como se ela tivesse encontrado um lugar fixo dentro de mim. À noite, a casa fica ainda mais quieta. O tipo de quietude que não relaxa. Apenas pesa. Max continua comigo, claro. Sempre por perto. Às vezes ele deita no meu pé enquanto eu fico no sofá sem realmente assistir nada. Outras vezes ele só me observa, como se estivesse tentando entender o que eu mesma ainda não entendo. Você acha que isso é normal? Eu pergunto baixinho, sem esperar resposta. Ele pisca devagar. E eu sorrio, mas não é um sorriso feliz.
Porque a verdade começa a ficar clara, mesmo que eu tente ignorar. Não é que ele esteja longe há muito tempo. É que, mesmo quando ele estava aqui, alguma coisa já estava começando a se perder entre nós. Eu não percebi quando comecei a falar mais com ele do que com qualquer outra pessoa. No começo, era só algo pequeno, comentários soltos pela casa, frases curtas jogadas no ar como se não fossem direcionadas a ninguém. Mas depois isso foi mudando. E quando eu vi, já estava conversando de verdade. Com o Max. Ele estava sempre lá. Sempre atento. Sempre presente. E, de alguma forma estranha, isso começou a preencher um espaço que eu nem sabia que estava tão vazio. Ele não respondia com palavras. Mas de algum jeito, ele sempre entendia tudo. Eu digo isso olhando para ele agora, enquanto ele está deitado perto do sofá, os olhos meio fechados, respirando devagar como se o mundo lá fora não existisse. Hoje foi um dia longo. Eu murmuro. Ele levanta um pouco a cabeça. Só isso. Mas já parece suficiente. Eu sento no chão, sem nem pensar muito. Encosto a mão no pelo dele e sinto aquele calor simples, constante. É engraçado como algo tão simples pode parecer tão necessário. Sabe quando você sente que está vivendo no automático? Eu continuo, como se ele fosse responder em algum momento. Tipo, você faz tudo certo, mas nada parece realmente seu? Max não se mexe muito. Só fica ali, me ouvindo. Ou pelo menos é isso que parece. E talvez seja isso que me faz continuar falando. Porque ele não interrompe. Não julga. Não muda de assunto. Ele só fica. Nos últimos dias, isso virou uma espécie de ritual. Eu sento no chão ou no sofá, e começo a falar. Sobre coisas pequenas. Sobre coisas que nem fazem sentido dizer em voz alta. Sobre o silêncio da casa. Sobre a ausência que não tem forma. Sobre o jeito como eu me acostumei a não ser prioridade na vida de alguém que eu amo. E Max só está ali. Às vezes ele encosta a cabeça na minha perna. Às vezes ele suspira fundo como se entendesse mais do que deveria. E isso me desmonta um pouco por dentro. Porque eu começo a perceber algo que é difícil de admitir. É mais fácil falar com ele do que com qualquer outra pessoa. Mais fácil do que com o próprio Ethan, ultimamente. Eu me pego sorrindo sozinha em alguns momentos, quando ele vem até mim sem motivo aparente, só para ficar perto. Como se ele soubesse exatamente a hora em que eu estou mais quieta, mais perdida dentro de mim mesma. Você não acha estranho isso? Eu pergunto baixinho, encostando a testa nele por um instante. Eu estar te contando tudo como se você fosse a única pessoa que realmente me escuta? Ele pisca lentamente. E naquele silêncio simples, eu sinto uma coisa nova crescendo dentro de mim. Não é felicidade. Mas é algo parecido com alívio. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu não estivesse completamente sozinha dentro da minha própria vida. O mais estranho é que o silêncio ainda está aqui. A casa continua igual. Nada mudou por fora. Os mesmos cômodos, os mesmos móveis, o mesmo relógio na parede fazendo aquele som discreto que eu nunca tinha reparado antes. Mas algo dentro de mim mudou a forma como eu escuto tudo isso. Porque agora, o silêncio não me machuca tanto quando o Max está por perto. Com ele por perto, o silêncio deixava de ser vazio, virava paz. Eu nunca pensei que fosse sentir isso. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei e não senti aquela pressa interna de fugir do vazio. Eu só fiquei deitada por alguns minutos, ouvindo a respiração dele perto da cama. Ele estava lá, como sempre, como se nunca tivesse existido outra forma de começar o dia. E isso me acalmou de um jeito que eu não consegui explicar. Eu levantei devagar, e ele veio atrás de mim pela casa. Cozinha, sala, corredor, sempre ali, sempre perto. Como uma sombra que escolheu ficar. E, de algum jeito, isso deixou tudo mais leve. Eu comecei a notar pequenas coisas. Como o som das patas dele no chão de madeira. Como o jeito que ele me olha antes de se deitar. Como ele parece entender quando eu paro por um segundo e fico olhando para o nada. Antes, esses momentos me incomodavam. Eu tentava preencher o silêncio com qualquer coisa. Música, TV, barulho, distração. Agora não. Agora eu só deixo. À tarde, sentei no sofá e ele veio direto para o meu lado. Sem eu chamar. Sem eu fazer nada. Ele só veio. E ficou. Eu passei a mão pelo pelo dele, devagar, como quem aprende uma nova forma de respirar. Você percebe isso também, não percebe?
Eu falei baixinho. A casa não parece mais tão pesada quando você está aqui. Ele soltou um suspiro curto, quase um som de aprovação. E eu sorri sem perceber. É estranho como algo tão simples pode começar a ocupar tanto espaço dentro de mim. Antes, eu contava as horas até a noite passar. Agora, eu conto menos o tempo. Antes, eu esperava mensagens que não chegavam. Agora, eu só espero o Max levantar a cabeça e me olhar como se estivesse tudo bem. E, o mais perigoso disso tudo, é que realmente parece estar tudo bem quando ele está aqui. Eu percebo, aos poucos, que começo a escolher ficar no mesmo cômodo que ele, mesmo sem motivo. Que o silêncio já não me empurra para fora de mim mesma. Ele me segura aqui. E talvez seja isso que me assusta um pouco, mesmo que eu ainda não queira admitir. Eu não sei exatamente quando isso começou a acontecer. Não é como se existisse um momento claro, uma virada óbvia, uma decisão consciente. Foi mais como água vazando devagar, preenchendo espaços que eu não tinha percebido que estavam vazios. E quando eu vi, já estava tudo diferente dentro de mim. Eu não estava tentando esquecer alguém. Eu só estava tentando não me sentir sozinha. Essa frase ficou presa na minha cabeça desde ontem. Como se finalmente tivesse encontrado coragem de existir. Porque a verdade é que eu ainda penso no Ethan. Ainda lembro dele. Ainda existe um lugar dentro de mim que espera certas coisas. Mensagens, ligações, perguntas simples sobre o meu dia. Mas esse lugar já não é mais preenchido. Não como antes. E isso me faz perceber outra coisa, mais difícil de admitir. Eu parei de esperar. Hoje, quando o Max se aproxima de mim, eu já não sinto só conforto. Eu sinto necessidade. Ele se tornou parte da minha rotina emocional sem que eu percebesse. Não como uma escolha, mas como um reflexo. Se eu estou triste, eu procuro ele. Se eu estou em silêncio demais, eu falo com ele. Se eu estou vazia, eu só preciso que ele esteja por perto. E isso me assusta um pouco. Porque não deveria ser assim, certo? Mas também, é difícil negar o que me faz sentir menos perdida. Eu estava sentada no sofá hoje à tarde, olhando para o celular sem realmente ver nada. A tela acesa, mensagens antigas, conversas que já não têm mais o mesmo peso. Max estava deitado ao meu lado. E eu percebi algo simples, mas profundo. Eu não tinha mais vontade de me levantar dali. Não por preguiça, mas porque ali parecia mais real do que qualquer outra coisa. Eu passei a mão no pelo dele devagar, quase sem pensar. Você sempre sabe quando ficar, né? Eu murmurei. Ele levantou a cabeça. Me olhou. E naquele olhar simples, eu senti algo que não consigo explicar direito. Não era a resposta, mas era a presença. E talvez isso seja o mais perigoso de tudo. Porque presença começa a ocupar espaço. E espaço começa a virar dependência. Eu fechei os olhos por um instante, respirando fundo. E foi aí que a lembrança dele veio com mais força. Ethan rindo de alguma coisa na cozinha. Ethan saindo cedo sem se despedir direito. Ethan prometendo que vai melhorar depois dessa viagem. Sempre depois. Sempre amanhã. Eu abri os olhos de novo. Max ainda estava ali. Calmo. Quieto. Real. E eu me peguei pensando, sem querer, quando foi que alguém deixou de ser suficiente, e outro começou a ocupar o lugar sem pedir permissão? E o pior não é ter uma resposta. O pior é perceber que uma parte de mim já não quer mais lutar contra isso. Y e Glict Psychological Dependencies Without Crossing Ethical Boundaries. A noite caiu mais devagar hoje. Ou talvez tenha sido eu que comecei a perceber o tempo de um jeito diferente. Como se cada minuto estivesse mais pesado, mais consciente de si mesmo. A casa estava em silêncio, como sempre. Mas não era mais o mesmo silêncio que me assustava no começo. Agora ele tinha textura. Presença. Quase uma espécie de companhia também. Max estava deitado perto do sofá, como sempre faz ultimamente. E eu estava ali, sentada, sem realmente fazer nada. Só, pensando demais. Pensando nele. Pensando em mim. Pensando em como tudo mudou sem pedir permissão. Não era mais só companhia, era algo que eu não sabia mais como largar. Essa frase voltou de novo, mas dessa vez ela não veio como conforto. Veio como alerta. Eu me levantei devagar e fui até a janela. Lá fora, a rua estava vazia. As luzes dos postes iluminavam o chão molhado de uma chuva que eu nem percebi cair.
E foi nesse silêncio que eu comecei a me ouvir de verdade. Quando foi que eu parei de procurar o Ethan? Quando foi que a ausência dele deixou de doer e começou a simplesmente existir? Max se aproximou atrás de mim, encostando de leve na minha perna. Um gesto simples, automático, mas que, por algum motivo, me fez fechar os olhos por um segundo. Porque eu percebi algo que me deu um leve aperto no peito. Eu estava esperando por ele o tempo todo. Não o Ethan, mas o Max. Como se minha estabilidade emocional tivesse começado a depender de passos leves pela casa, de uma presença silenciosa, de um olhar que não me cobrava nada. E isso me assustou um pouco. O que está acontecendo comigo? Eu murmurei, sem esperar resposta. Max apenas ficou ali, quieto, presente. E eu me perguntei, isso ainda é só carinho, ou eu comecei a precisar disso mais do que deveria? Eu voltei para o sofá e me sentei devagar, passando a mão no rosto como se isso pudesse organizar meus pensamentos. Mas não organizou. Só deixou tudo mais claro. Porque a verdade é que, quando ele está perto, eu não me sinto quebrada. E isso é perigoso. Não porque seja errado sentir alívio, mas porque eu não sei mais como era antes desse alívio existir. Eu olhei para o Max e ele me olhou de volta. E por um instante, muito curto, eu senti uma mistura estranha dentro de mim. Gratidão, medo, e algo que eu ainda não consigo nomear completamente. Será que é assim que a gente começa a se perder sem perceber? Ou será que é assim que a gente finalmente para de doer? Eu não tenho resposta. Só sei que, naquela noite, alguma coisa dentro de mim já não era mais a mesma. Eu passei a manhã inteira tentando entender o que eu estava sentindo. Mas quanto mais eu tentava organizar meus pensamentos, mais eles pareciam escapar de mim, como areia entre os dedos. Não era simples. Não era claro. E talvez fosse justamente isso que estava me deixando inquieta. Porque existe uma diferença entre sentir algo e precisar de algo. E eu já não sabia mais onde eu estava nessa linha. Como eu sei se estou amando, ou apenas tentando não cair no vazio? Essa pergunta me pegou de um jeito estranho hoje cedo, enquanto eu fazia café e olhava para a cozinha sem realmente enxergar nada. Max estava ali, como sempre. Deitado perto da porta, me observando em silêncio, como se fizesse parte do cenário da minha vida. E, de certa forma, ele fazia. Eu me agachei perto dele devagar, passando a mão no seu pelo, sentindo aquela calma imediata que sempre me invade quando ele está por perto. Mas hoje não foi só calma. Hoje veio junto uma dúvida. O que você é para mim, hein? Eu sussurrei, quase rindo de mim mesma. Ele apenas inclinou a cabeça, como se não entendesse a pergunta, ou talvez entendesse demais. E foi aí que isso ficou mais complicado. Porque eu percebi que a minha paz estava ficando condicionada. Se ele estava perto, eu estava bem. Se ele saía do meu campo de visão por alguns minutos, eu já me sentia inquieta, como se algo estivesse faltando. E isso não parecia mais só companhia. Parecia dependência. Eu me levantei e comecei a andar pela casa, como se o movimento pudesse me ajudar a pensar melhor. Mas cada cômodo parecia me devolver a mesma sensação: vazio. O tipo de vazio que não grita, só espera. E, em algum lugar entre a sala e o corredor, eu me peguei pensando no Ethan de novo. Mas não como antes. Não com saudade clara. Era mais como uma lembrança distante, quase desfocada. Como se ele estivesse ficando cada vez menos presente dentro de mim, mesmo estando ausente fora de mim. E isso me assustou mais do que eu queria admitir. Porque eu não sabia mais se isso era cura ou fuga. Max veio atrás de mim e sentou perto dos meus pés. Natural. Simples. Como sempre. Mas eu não conseguia apenas sorrir dessa vez. Eu fiquei parada, olhando para ele, sentindo algo apertado no peito. Isso é errado? Eu perguntei baixinho, sem saber se falava com ele ou comigo mesma. Ele apenas ficou ali, respirando, presente. E naquele silêncio, eu entendi o problema. Não era que eu não soubesse o que sentia. Era que eu tinha medo de descobrir a resposta. Hoje eu acordei mais cedo do que o normal. Não porque eu precisava, mas porque a mente simplesmente não me deixou ficar mais tempo naquele espaço entre o sono e a realidade. Aquele lugar onde a gente ainda não decidiu o que sente. Eu sentei na cama por alguns minutos, ouvindo a casa acordar aos poucos. O mesmo silêncio. Mas agora ele parecia diferente. Menos pesado. Mais honesto.
Max já estava de pé quando eu saí do quarto. Me esperando como sempre, com aquela calma que virou parte da minha rotina sem eu perceber. Ele não exigia nada. Não perguntava nada. Só estava ali. E, olhando para ele naquele momento, eu finalmente entendi algo simples. Talvez o amor nem sempre tenha a forma que a gente espera. Talvez eu não estivesse errada. Talvez eu só estivesse tentando sobreviver do jeito que sabia. Essa frase não veio como justificativa. Veio como entendimento. Eu fui até a cozinha, preparei café, e pela primeira vez em muito tempo eu me sentei sem sentir aquela pressa invisível dentro de mim. Sem tentar preencher o silêncio. Sem fugir dele. Max se deitou perto dos meus pés. E ficou tudo bem assim. Eu pensei no Ethan. Não com dor, nem com raiva. Mas com uma espécie de distância tranquila, como se aquela história já pertencesse a outra versão de mim. E talvez pertença mesmo. Eu entendi que solidão não é só estar sozinha. É não ser vista. É falar e não ser realmente ouvida. É estar ao lado de alguém e ainda assim sentir um vazio que não sabe explicar o próprio nome. Mas também entendi outra coisa. A solidão não destrói a gente sempre. Às vezes, ela só revela o que já estava faltando há muito tempo. Eu olhei para o Max de novo. E sorri. Não aquele sorriso de alívio desesperado. Mas um sorriso calmo. De reconhecimento. Ele não foi a resposta para tudo. Ele foi o espaço onde eu finalmente consegui respirar de novo. E talvez isso seja o mais importante. Eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda não sei exatamente o que foi construído dentro de mim nesses dias. Mas eu sei que não preciso me julgar por ter sentido. Por ter buscado calor onde existia silêncio. Por ter tentado não afundar quando tudo parecia distante demais. O amor, talvez, não seja sempre sobre grandes histórias. Às vezes, ele é só sobre não se perder completamente no próprio vazio. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto perdida.